Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Marcos. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, tens razão quando dizes Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação. É sempre um enorme privilégio podermos celebrar a vida, celebrar uns com os outros, todos em Deus, podermos nos encontrar, deixar-nos encontrar também na relação e na amizade. E as leituras de hoje falam-nos, diria, do essencial do cristianismo, daquilo que é o núcleo mais central. Mas quando eu estava a ler os textos, a primeira ideia que me veio à cabeça é uma espécie de excesso de legislação. Ou seja, a certa altura, quando nós começamos a meter regras e mais regras, depois temos que legislar tudo ao pormenor. Claro que eu não estou contra os legisladores, mal era, mas a certa altura, quando nós começamos a tentar meter tudo dentro da lei, começamos com as exceções, depois as exceções das exceções, enfim, aquilo fica ali uma coisa complicada. Não podemos defender uma vida sem leis, obviamente, mas também temos de ter algum cuidado quando julgamos que conseguimos colocar tudo dentro de leis ou que a nossa vida se pode simplesmente gerir com um mandamento, com uma regra, com um conjunto de regras que definem tudo. E porquê é que eu digo isso? Porque no tempo de Jesus, os judeus foram acrescentando regras e leis ao ponto de quando fazem a pergunta qual é o maior mandamento, havia 613 prescrições, 613 regras, leis que eles tinham que cumprir. E percebem que em 613 interessa saber qual é que é a mais importante, qual é que é a primeira. Começa a ser complicado fixar várias, então agora imaginem as 613. Dizem que das 613, 365, o número correspondente aos dias do ano, seriam negativas, portanto, todos os dias seria uma lei negativa. Não quer dizer que todos os dias fossem negativos, mas pelo menos não podes fazer alguma coisa uma vez por dia. O que também às vezes é bom ter alguns limites. E depois 248, espero ter acertado agora no número, seriam positivas. E já agora este número corresponderia àquilo que seriam os elementos do corpo, julgavam então, também não sei quantos é que são atualmente, mas então julgavam que seria este número. E, portanto, apesar de tudo, o corpo teria algo de positivo e eles incluíam então esses 248 positivos. Então, percebemos melhor a complexidade, nem tanto da pergunta, mas a complexidade da resposta, que é chegar junto de Jesus e dizer, olha, qual é que é o maior? Qual é que é o primeiro? Nem é o maior. Qual é que é o primeiro? Destes todos, qual é que é o primeiro? O que é que temos que pôr em primeiro lugar? E Jesus não responde, como um bom judeu também, não responde exatamente à pergunta. Não diz apenas qual é que é o primeiro. Portanto, Jesus diz que no centro
da lei, que no centro de tudo está o amar. A palavra grega é ágape, então que no centro de tudo está o amar. É engraçado, Jesus não diz que são as leis, não diz que no centro o que importa é cumprir leis, também nem sequer diz que é o amor, não diz assim, olha, no centro está o amor, é já o verbo conjugado, é o amar. Ou seja, não é um abstrato, não é um construto, não é uma ideia genérica, é uma ideia muito concreta, é quando nós conseguimos amar, então estamos a realizar o primeiro, o principal dos mandamentos, que depois, vamos ver, ele se declina pelo menos em três tonalidades. Esta semana, acho que foi esta semana, que o Papa publicou uma encíclica, a quarta encíclica, sobre o coração. E é muito interessante, quando puderem ler, deixo-vos essa sugestão, é muito interessante o modo como o Papa vai falar do coração com essa centralidade, como algo que conjuga, que congrega todas as dimensões. O texto chama-se Dilexit Nos, que significa amor-nos. Então, amar com todo o coração, diz o texto, diz Jesus, pronto, é preciso amar com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. São quatro enquadramentos. Com o coração, amar com o coração, com a alma, com o entendimento, com a inteligência e com as forças. Amar inteiro, amar pleno, não amar a metade, quando me apetece, quando dá jeito, quando gosto. Amar para além até às vezes de gostar, porque nem sempre nós gostamos de tudo, de todos, em todas as circunstâncias, e ainda assim há o desafio de amar. É sempre uma questão, se Jesus gostou de toda a gente, é uma pergunta que me fica sempre quando se lê o Evangelho. É uma opinião, haverá melhores do que a minha, mas eu tenho para mim que não gostou. Jesus não gostou de toda a gente. Ou então, se gostou, dizia coisas um bocado estranhas para quem gostava. Chamou raça de víboras aos fariseus, uma série de nomes que eles registaram, se calhar chamou outros que eles não registaram, ao Herodes, enfim. Então, não sei se com aquelas palavras nós podemos concluir que Jesus gostou deles. Não parece que seja as melhores palavras para dizer isso. Contudo, o desafio às vezes é amar até mesmo quando não se gosta muito, ser capaz de convocar em nós forças para além do gostar. E uma relação a longo prazo, mais não é do que isso, que tem muitos momentos em que o amar tem que ser convocado a partir desse ponto, que não é fácil. Então, amar todos os dias da vida, na saúde, na doença, dizem alguns, nas alegrias e nas tristezas, dizem todos os que casam, todos os dias da vida. Então, nós os padres não temos que dizer isso. Nós, por acaso, estamos... Ainda é pior que lixo. Não. Ainda bem que não está a ser ouvida esta parte. Então, estava a dizer que, de facto, todos os dias da vida, em todas as circunstâncias, amar nos momentos bons e nos momentos difíceis. Mas um amor destes, nós percebemos bem que não temos força para ele, sempre. Ou seja, só por nós não conseguimos chegar lá. Porquê? Porque somos humanos, porque somos frágeis, porque temos as nossas coisas, porque não somos capazes de amar sempre, porque há pessoas que às vezes nos parece que precisam de um puxão de orelhas, e se calhar precisam mesmo, e então às vezes não conseguimos ter assim um amor tão intenso quanto é muito fácil dizer, falar, vir aqui também dizer umas coisas, como eu hoje estou aqui a dizer, mas depois, no concreto, dia-a-dia, do ritmo, das rotinas, dos cansaços, pôr em prática isto, aí é que faz a diferença, aí é que percebemos a dificuldade. Mas na formação do Evangelho, e percebemos então que só por nós não conseguimos chegar lá, temos que procurar perceber várias coisas. Uma delas é onde é que começa o amor, então. Se nós não somos a força central desse amor, só por nós não somos capazes de amar assim, então onde é que começa o amor? Começa no amar o próximo, começa no amar a Deus, quem são os meus próximos? O Evangelho fala-nos de 3 tonalidades do amor, então. Amar a Deus, amar o próximo e amar-nos a nós mesmos. Isso é muito interessante.
Eu diria, e agora é uma perspectiva de fé, claro, o ponto de partida é Deus. Ou seja, o ponto de partida é nós percebermos amados por Deus. Todos nós, pelo nosso nascimento, tal como as crianças quando nascem, não têm a percepção porventura, mas o ponto de partida foi o amor dos pais. Então, é uma descoberta ao longo da vida e talvez ainda esteja por descobrir e que seja difícil acreditar que temos um Deus que nos ama. Mas é esse o ponto de partida. Mas a forma de chegar a este ponto de partida tem uma base, que é mais psicológica, se quisermos, que é, se não nos amarmos a nós, nunca vamos conseguir amar os outros e nunca vamos conseguir amar Deus. Porquê? Porque se não soubermos dar valor ao que somos, reconhecer as nossas capacidades, aceitar os nossos limites, amar também é aceitar os nossos limites. Se não nos valorizarmos, não é acharmos que somos o centro do mundo, não. Não é pensarmos que somos os melhores, claro que não. Não é olharmos ao espelho e pensarmos que somos os mais bonitos. Podemos pensar nisso, mas depois alguém nos vai dizer, espero eu, que não é verdade. Então, não é isso. É termos a certeza que o ponto de partida é a capacidade que temos de nos aceitarmos a nós mesmos, de valorizarmos o que somos, as nossas qualidades, melhorar as nossas qualidades, as nossas capacidades, as nossas características e nunca perceber que nós não podemos ser o princípio e o fim. Se nós aceitamos o que somos, as nossas qualidades e limites, somos capazes de reconhecer isso, então depois estamos preparados, isto é tudo junto, obviamente, estamos preparados para acolher os outros, amar os outros, agradecer o dom dos outros e agradecer a Deus. Então eu diria que isto de algum modo é Deus que nos dá esta, ou reforça, nós também conseguimos sem Deus, é verdade, mas Deus reforça em nós essa consciência de que nos precisamos de amar a nós mesmos e depois nós, no amor com os outros, regressamos de novo a Deus, porque não é possível amar a Deus, como diz São João na primeira carta, não é possível amar a Deus se não amamos os irmãos. E isso é fundamental. A nossa fé, às vezes, não é muito claro, mas a nossa fé não é também um abstrato, não é uma ideia agora de rezarmos assim só a Deus, como se fosse uma coisa individual. Não é possível amar a Deus se não amarmos os irmãos. Mas também não basta amar os irmãos se não convocamos essa força maior que está para além das nossas forças. Então, amar a Deus, amar o próximo, amar-nos a nós mesmos. Quando nós não amamos, o que é que estamos a fazer? Às vezes temos assim palavras que não são fáceis de perceber, mas quando nós dizemos que pecamos, é exatamente isso, o pecado é a incapacidade de amar. Sempre que eu não sou capaz de cuidar, até da natureza, sempre que eu não sou capaz de cuidar, não estou a amar. E se não estou a amar, estou a pecar, não estou a contribuir para uma história maior. Então, nós percebemos que o mundo podia ser muito, muito melhor. E não é muito, muito melhor, porque às vezes também nós, não é apenas lá longe, é cá perto, em casa, no trabalho, no dia-a-dia, na comunidade, em tantos sítios, nós às vezes não cuidamos. E volto a dizer, até da natureza. Não cuidamos de nós mesmos, não cuidamos dos outros, não cuidamos da nossa relação com Deus e não cuidamos do ambiente, do mundo onde nos encontramos. Então estamos como que sempre à espera que nos deem tudo, que nos ofereçam tudo. E só sabemos, entre aspas, ter um livro de reclamações. Só sabemos reclamar quando não é perfeito, quando não nos chega bem, quando não é bom, quando as coisas não estão cuidadas. E isso faz com que nos convoque a algo de melhor. Então, sempre que os cristãos, sempre que a Igreja, sempre cada um de nós se afasta do amor, o que é que acontece? Perdemos identidade, perdemos o nosso chão, perdemos a nossa força, perdemos a nossa relevância também, a nossa credibilidade também na vida e no mundo. E eu gostava então de pedir hoje a Deus esta capacidade de conjugarmos na vida concreta, com gestos e com palavras também muito concretos, esta centralidade do amor. Termino então a falar de quê? A falar da semana dos seminários. Estamos num seminário da Semana dos Seminários. A nossa Diocese de Coimbra tem 13 seminaristas, neste caso o 13 em Coimbra é o número da sorte. Já agora está entre nós pelo menos uma pessoa italiana. O 13 não é azar em todos os sítios do mundo. Por exemplo, a Itália é o 17.
É isso, Miriam. Então, o 17, depois vão tentar perceber porquê, que eu também já não me lembro. O 17 é o número de azar. Portanto, nós aqui o 13 é o número da sorte. Então temos 13 seminaristas, cada um com o seu ritmo, com as suas qualidades, com os seus limites, obviamente, como todos nós, mas queremos dar graças por esses jovens que estão a fazer esse caminho, queremos rezar por cada um deles, pelas suas famílias, pelos seus projetos, pela sua entrega, mas queremos rezar, sobretudo pela sua capacidade de amar, para que reforcem este sentido de entrega, para que sejam padres não por causa deles, por causa de nenhum projeto pessoal e individual, mas que sejam padres por causa do serviço, das pessoas, do pôr em prática este amor. E esse é o pedido que faço em relação aos seminários. Em relação a cada um de nós, então, talvez deixar uma pergunta, que é: como é que eu tenho amado? Como é que cada um de nós tem amado? Se tem amado a si mesmo, tem amado os outros, como é que tem amado Deus, como é que tem cuidado também da natureza? Como é que nós amamos? Como é que nós pomos em prática o amor, que é central na nossa fé?